Olá pessoal, começou a conversa pública desta semana e o tema é muito legal, inovador eu digo. É um ensino bilíngue e a criatividade na robótica dentro da sala de aula. E para falar sobre esse assunto eu vou conversar com Cláudia Veneno, ela que é CEO do Instituto Pensar e Criar. É um prazer, Cláudia, falar com você. Obrigada, Natan, muito obrigada. Cláudia, nós temos notado novas formas de ensino. E o ensino bilíngue tem se destacado. O que você pode explicar sobre esse novo método? O que é o bilinguismo? O bilinguismo, ele é a criança ter aulas das disciplinas em inglês. Então, é uma metodologia, nós usamos várias metodologias, mas dentre elas tem uma chamada CLIL, que é exatamente o quê? São as disciplinas sendo ensinadas em inglês. Então, a criança ela não aprende como num curso. No curso de inglês, você aprende a gramática, e aí essa gramática vem disfarçada de algum conteúdo. Na metodologia de um programa bilíngue, a criança ela aprende matemática, história, geografia e ciências em inglês. Então eu tenho lá, num conteúdo de terceiro ano, uma criança está aprendendo o movimento de rotação e translação da Terra. Ela vai aprender isso em inglês. Ela está aprendendo sobre mamíferos, herbívoros, ela vai aprender isso em inglês. Então, é conteúdo acadêmico, conteúdo relevante. E isso é muito importante porque não é a língua pela língua, não é uma coisa disfarçada. Na verdade, é o quê? O conhecimento que ela precisa, caso esse pai dessa criança seja transferido para os Estados Unidos, caso ela queira fazer um ensino médio lá fora, caso ela queira fazer a faculdade lá fora. Então, ela precisa desse conhecimento acadêmico. E aí, o programa bilíngue, ele dá essa possibilidade. O ideal é que se comece realmente com crianças a partir de 2 anos de idade. Então, tudo da educação infantil, todo o vocabulário da educação infantil, todo o conteúdo, ela vai aprender em inglês. E aí, conforme ela for crescendo, ela for avançando as séries, ela continua tendo esse ensino bilíngue, ela continua tendo esse conteúdo acadêmico. Você acredita que esse novo investimento no ensino bilíngue tem muito a ver com a economia do Brasil e a falta de segurança ou não? É apenas uma forma de você capacitar melhor os seus filhos? Na verdade, o que nós reparamos, né? A minha geração, eu vou com quase 50 anos, a minha geração, alguns de nós aprendemos inglês, foi o meu caso. Eu fiz um curso de idiomas, foram 7 longos e cansativos anos. E aí depois eu comecei a lecionar, fui fazer faculdade, acabei tendo a possibilidade de fazer faculdade lá fora. Então eu investi no ensino, na aprendizagem de um segundo idioma, que no caso foi o inglês. Para mim sempre foi um diferencial. Eu era professora, depois eu fui trabalhar em editoras e eu sempre fui para o bilíngue, para o inglês. Então o cargo de chefia foi sempre muito fácil para mim alcançar e crescer na vida profissional, que é o objetivo de todo mundo. Mas os pais, eles se preocupam com isso. Então hoje, o investimento desses jovens de 30, 35 anos, esses pais fizeram. Todos eles fizeram curso de inglês, ou a grande maioria, mas daí a ser fluente a distância é grande. Você aprende gramática, você aprende a escrever, você aprende a ler, às vezes muito bem, mas isso não garante a comunicação. E o importante é a comunicação. Eu preciso escrever um e-mail muito bem? Preciso escrever um e-mail muito bem, mas eu também tenho que me comunicar, porque eu preciso hoje ter reuniões de Skype, porque o cara não precisa vir de Nova York para estar aqui comigo, eu não preciso sair daqui para atender o meu polo de Manaus, porque a minha empresa, a gente tem polo em Manaus, tem polo em Cuiabá, eu não preciso sair daqui. Todas as reuniões são online, mas você precisa saber ouvir bem, você precisa saber falar bem. Então, o investimento dos pais da minha geração nos filhos que são hoje os de 30, 25 anos, foi grande e muitos têm uma fluência de nível intermediário, falam razoavelmente bem e se comunicam razoavelmente bem. E esses pais têm a vontade de que os filhos sejam melhores, porque é sempre assim, né? Você sempre, geração a geração, quer melhorar os filhos. E aí, esse investimento nas crianças, para que elas possam, de repente, por que não, fazer um 6º ou 9º ano lá fora, fazer um intercâmbio de 1 ano no ensino médio ou fazer o ensino médio lá fora. A situação do país, ela faz com que os pais, buscando a segurança, realmente queiram até se mudar se tiver essa possibilidade, mas se não, a grande maioria faz aí uma poupança para mandar os filhos para fazerem o ensino médio lá fora. E aí, quem sabe, ele fazendo o ensino médio, ele não consegue uma pontuação bacana num SAT score, que é tipo o Enem, para fazer uma universidade lá fora. De repente, com o esporte, ele consegue uma bolsa. Então, hoje se pensa muito mais nisso, se investe muito mais nisso,
Não só pela questão política e pela dificuldade, principalmente com segurança aqui no Brasil. Acho que também é uma ânsia de que o meu filho seja melhor do que eu. Então, a minha geração recebeu um investimento, a de vocês recebe mais e vocês querem para os pequenininhos bem mais. Existe uma idade específica para a criança estar se inscrevendo nesse novo método de ensino que é o ensino bilíngue ou não? Ela consegue, entrando um pouquinho mais tarde que as demais, acompanhar o conteúdo? O que a gente tem, na verdade, é um ajuste auditivo. Porque essa criança ela tem uma plasticidade cerebral muito grande. E essa audição é ajustada exatamente para que ele reconheça essas palavras com muita facilidade. Então, quanto mais cedo, melhor a escuta. Quanto mais tarde, pior a escuta. Ah, mas então o meu filho, eu vou colocá-lo, ele está no 4º ano. Tem lá 8 anos de idade, eu vou colocá-lo numa escola que tem programa bilíngue, ou que é bilíngue, ou que tem 3 vezes na semana, ele vai ter um desempenho pior? Não, não é pior. Ele só vai ter um pouco mais de trabalho para ajustar essa audição. Mas as crianças desenvolvem super rápido. Um adolescente que está no 6º ano, 7º ano, ele vai ter um desempenho pior? Não, não vai ter. Ele só vai ter que se esforçar um pouco mais para ajustar bem essa audição. Como? Ah, é mais difícil? Não. Ele só vai fazer o que ele já faz. Ele vai assistir Netflix ou filmes que seja legendado. O professor vai dizer para ele assim, olha, ouve mais música, presta atenção nas letras. Ele só vai ter que se empenhar um pouco mais. A idade ideal sempre é quanto menor, melhor. 2, 3, 4, 5, 6 anos. Mas, um adolescente de 12 anos consegue ter um desempenho bom? Consegue, tem um excelente desempenho. Eu comecei, a minha primeira aula no curso de idiomas foi com 12 anos. Me deu muito trabalho, porque realmente ouvir é muito mais difícil. Mas nada que eles não consigam, porque na verdade eles são expostos, Natan, à língua inglesa o tempo todo. Cláudia, qual é a diferença entre o ensino bilíngue e o ensino da língua estrangeira? Existe uma grande diferença entre um programa bilíngue e um curso de idiomas regular. Qual é a diferença? No curso de idioma, o foco é a comunicação, mas sempre na gramática. Então, como é que ele faz? Por exemplo, ele diz assim, eu tô com febre, eu preciso tomar um remédio. Ele usa o artifício da febre e do remédio para ensinar uma estrutura gramatical. Então, o foco sempre é a gramática. E é uma comunicação, assim, sem conteúdo acadêmico. É uma comunicação por gramática. Já num programa bilíngue, o que você faz? Você faz exatamente ao contrário. Você pega o que a criança aprende, o conteúdo que ela vai aprender. Então, na educação infantil, ele está aprendendo as cores verde, amarelo, azul e branco. Você vai pegar e ele vai aprender naturalmente como ele aprende o português. Então, a criança ela não sabe o nome da cor vermelha, porque ela tem 3 anos. Você vai mostrar uma maçã, vai dizer que a maçã é vermelha e isso tudo em inglês, da mesma forma como ela aprendeu em português. É uma metodologia natural, não é uma coisa forçada. Mas dentro dessa metodologia ela aprende gramática? Sim, porque se eu digo para você assim, olha, Natan, tá vendo essa fruta? Isso aqui é uma maçã, ela é vermelha. Você gosta de maçã? Esse é o vocabulário do dia a dia da criança. Não, tia, eu não gosto de maçã. Por quê? Porque eu acho ela azeda. Ele vai dizer isso para você em português, mas você continua falando, but the apple is delicious. It's a red fruit. Do you like apples? E ele vai começar a entender, morde a maçã. A professora vai fazer um input enorme de informação em inglês, com o foco no quê? Naquilo que a criança precisa aprender. Não é forçado, é muito natural. Quando você escolhe um colégio que tem um ensino bilíngue, quais são os principais aspectos que os pais devem buscar nesse tipo de escola? Na verdade, assim, a preocupação desse pai tem que ser de como é dada essa aula do programa bilíngue ou propriamente bilíngue, porque existem algumas diferenças de acordo com a Secretaria Estadual de Educação. A escola que tem uma carga horária de 3 vezes a 5 vezes na semana dentro da grade, ela tem um programa bilíngue, ela não é uma escola bilíngue. Para ser escola bilíngue, ela precisa de outras coisas. Então, a preocupação desse pai tem que ser, qual é a distância realmente para minha casa? É uma escola perto de casa que tem um programa bilíngue bacana. Qual é a carga horária desse programa bilíngue? 3 vezes na semana? Todos os dias? Quanto tempo? Todos os dias, meia hora? Na educação infantil até funciona
razoável, mas no fundamental não funciona, fica com defasagem de conteúdo. Esse professor, ele tem formação para essa aula? Ele tem uma pronúncia bacana? Para aquele pai que não fala inglês fica mais difícil, mas para aquele pai que fala inglês é bacana, é bom investigar isso. Então a preocupação tem que ser perto de casa, carga horária, cabe no meu bolso? Porque, não, eu vou me endividar todo para colocar numa escola fora do meu bairro, onde tem deslocamento e vai ser difícil de eu pagar? Então opta por uma coisa com uma carga horária mais razoável, mais perto da sua casa, que caiba no seu bolso. Por quê? Porque você consegue, de repente, depois investir num intercâmbio. Você faz um investimento um pouco menor perto da sua casa, mas em compensação você guarda dinheiro, faz aquele pezinho de meia para depois mandar o seu filho lá para fora, para fazer 1 mês, 2 meses, o que cabe no meu bolso é um intercâmbio de 6 meses, não tem problema, mas a globalização, culturalmente, o ganho dele é muito grande. Então, existem várias nuances, mas principalmente, não pode ser um ensino disfarçado de bilíngue, porque tem muita escola que fala isso, bilíngue, não, como assim bilíngue? 2 vezes na semana. Tem alguma coisa errada aí. Você tem uma carga horária mínima. Normalmente um projeto piloto acontece 3 vezes na semana e um programa bilíngue 5 vezes na semana. Menos do que isso é muito difícil. A criança não dá o resultado desejado. A gente nota que as crianças estão se desenvolvendo até pensando num futuro intercâmbio. Existem parcerias dentro das escolas que trazem também esses professores e os alunos para aprender esse método um pouco diferente do ensino bilíngue? O Bilingual Institute é um programa bilíngue que começa com um projeto piloto 3 vezes na semana e amplia para 5 vezes na semana com 1 hora de duração, 2 horas, 3 horas. Então, tanto pode ser dentro da grade quanto contraturno. Nós temos alguns parceiros que são empresas especializadas em intercâmbio. Por que o Bilingual Institute não faz intercâmbio? Porque é muita responsabilidade. Você leva essa criança para uma outra casa, para uma casa onde tem pessoas que têm filhos, que podem ser adolescentes, e aí você tem questões de adolescente que é muito complicado de lidar. Então, eu prefiro que nós, do Bilingual Institute, tenhamos uma parceria com um programa de intercâmbio sério, do que a gente se aventurar a fazer uma coisa que a gente não tem uma expertise. Agora, com relação a professores, realmente, a gente sempre entra em contato com algumas escolas, porque às vezes os professores querem fazer intercâmbio também, acontece muito isso. Ele quer vir para o Brasil e aí, se ele quiser vir para cá, ele pode trabalhar com a gente por 6 meses, por 1 ano. Não é muito comum ainda esse tipo de intercâmbio, mas ele já existe. Nós temos também uma empresa que é nacional, que faz esse intercâmbio também, intercambistas de professores. Dentre os novos métodos, a gente tem visto a robótica ganhando espaço. Como ela é inserida no cotidiano dos alunos. Como é que a gente trabalha na educação infantil? Basicamente, nós trabalhamos com a modalidade estrutural, onde as crianças elas têm as peças, elas têm as montagens que elas têm que fazer pré-definidas, mas essa aula ela é contextualizada. Então, digamos que a montagem do dia seja um peixe. Então, esse orientador ele vai começar essa aula fazendo o quê? Cantando uma musiquinha que leve a ideia do peixe, que a criança adivinhe que a montagem do dia é o peixe. Ela olha uma montagem e ela faz isso em grupo. Então, na educação infantil, o foco da robótica educacional é o desenvolvimento de habilidades. E aí você tem, por exemplo, a liderança. Todo grupinho de 4 ou 5 crianças tem um líder. Esse líder é o que levanta, pega as peças, traz para o grupo, divide, e esse líder é o que divide entre eles o que vai ser feito. Ele também é responsável pela organização no final. Então, montou, agora tem que desmontar. Tem que levantar, tem que guardar. E eu, o líder, que levanta. Por quê? Você imagina uma turma com crianças de 3 anos. Se todo mundo puder levantar, virou bagunça. É uma aula de barulho, mas não é uma aula de bagunça. E aí cada um tem a sua função. Desenvolve também, não só na educação infantil, tá? Essas habilidades desenvolvidas, elas são para todas as faixas etárias. Mas na educação infantil, esse é o foco principal. Desenvolve também a questão do trabalho em equipe, do respeito ao outro. Então, eu não posso pegar a pecinha que está com o meu amigo. Não posso. Eu tenho que esperar ele terminar para ele me entregar.
Ou então nós vamos dividir, mas eu gosto tanto da pecinha vermelha, então troca com ele, monta o que tem o vermelho, ele monta o verde. Então assim, é toda uma negociação e isso ele leva para a vida, porque ele aprende a respeitar. E isso ele leva para a vida profissional, que é muito mais do que só para a vida. Porque a preocupação dos pais sempre é aí quando crescer, ele já está aprendendo lá desde pequenininho. Quando essa criança entra nos anos iniciais do ensino fundamental, aí o foco já é trazer o quê? Trazer a robótica para a matemática. E aí nós já começamos a trabalhar com uma outra modalidade da robótica. A gente tem a robótica estrutural, nós temos também dentro dessa estrutural a questão das manivelas, das roldanas que ele trabalha, tudo aí a partir do primeiro ano, né? E também a questão da modalidade da robótica elétrica e eletrônica. Então essa criança, a partir do terceiro ano, ela já começa a ter contato com a elétrica e depois com a eletrônica. É todo um passo a passo. A nossa preocupação é que realmente seja aquisição de saber e a gente traz isso para a matemática. Então eu pego assim um conceito difícil da matemática e trago para a robótica. E aí a criança aprende. Quando eu vou para os anos finais, já é outra ideia. Então eu tenho lá de sexto ao nono ano, eu trago noções de física, difíceis de entender para a robótica. Então trabalha centro de massa. Ele vai aprender a construir uma ponte. Depois ele aprende a ligar um ponto A ao ponto B e a calcular esse centro de massa. E depois ele é desafiado a montar uma ponte, para ela não ruir. Então, é uma aquisição gradativa, é um passo a passo. E a gente faz isso com as crianças e eles amam. Porque coisas difíceis você traz para o concreto. E aí ele não esquece. Você imaginou quando ele estiver lá no Enem? Caiu o centro de massa na prova do Enem. Ele vai rir, ele vai falar, isso eu sei de cor. Porque eu fiz, eu apliquei, eu fiz a coisa acontecer. Agora vamos falar sobre feira de ciências. Já que o ensino da robótica estimula a criançada a aprender de todas as formas, a feira de ciência traz a família para dentro da escola e ela vê a qualidade e a diferença do que é esse novo ensino. Você concorda comigo? As feiras de ciências são muito bacanas, exatamente porque aí os pais conseguem entender o que as crianças estão fazendo. Elas fazem mostras, né? Tem uma escola que utiliza o nosso projeto da robótica, que a professora desenvolveu com eles todo um planejamento para a aula em cima dos eixos da Terra. Então ela usou o nosso material da robótica, junto com bolinhas de isopor e tal, e imã, que era para dizer como funciona a gravidade. E aí os pais ficam, nossa, é uma coisa tão interessante que você consegue entender de uma forma tão mais concreta quando você leva para dentro da robótica. Isso é muito legal. Agora, também acho interessante que hajam outros eventos, não só a Feira de Ciências. Ou então que você, na Feira de Ciências, abra para os pais montarem com as crianças. Eu adoro fazer isso, porque os pais veem como é difícil. Porque eles acham, robótica deve ser muito fácil. Não é não. E aí a gente escolhe montagens onde eles façam com os filhos. E é interessante porque os pais veem os filhos fazendo. Agora, sempre tem aqueles gênios que pegam as coisas com facilidade e no meio da robótica isso até assusta. Já aconteceu algum caso que você possa contar pra gente? O que a gente faz normalmente, quando uma criança tem muita facilidade, a gente conversa com o orientador para ele colocar essa criança como monitor. Ele não vai ficar separado, não. Mas ele vai ser aquele... A gente já sabe que essa criança, dentro do grupo dele, eles vão terminar antes e aí eles podem ajudar os outros grupos. Porque você sabe, tem aquela criança que tem um pouco mais de dificuldade. Assim como eu tenho dificuldade em matemática, eu sou de letras, tem a criança que tem dificuldade nas letras e precisa de ajuda. Então, a ajuda é o tempo todo. E isso é bacana. Por quê? Porque esse que desponta consegue ajudar os outros, para eles conseguirem alcançar o mesmo nível, para estar a turma toda mais ou menos no mesmo patamar. E essa criança, ela começa a desenvolver alguns projetos. Então, quando a gente tem aulas livres, onde você dá um tema e a montagem é livre, o grupo dessa criança ou essa criança, ela vai mostrar um trabalho diferenciado. E a gente estimula. E aí, deixa eles fazerem coisas diferentes mesmo. Por quê? Porque isso faz com que a criança queira cada vez mais aprender. A gente tem um caso curioso que aconteceu com um menino de 3 anos. Ele montou uma roda gigante desse tamanho, assim. E a roda gigante dele, você batia assim, aquilo ganhava velocidade, que era um negócio doido. O que eu fiz? Eu pedi para o orientador dele fotografar e a gente colocou essa roda gigante no nosso portfólio, mas das crianças de 5 anos, porque as de 3 não montam.
Então é um caso que eu conto sempre. Esse menininho tinha 6 meses de aula. Mas foi assim, eu fiquei encantada. Eu falei, gente, eu nunca vi uma roda gigante tão linda. Eu nunca faria essa roda gigante na minha vida. E o menininho de 3 anos fez. Hoje a gente tem visto um grande vício em jogos, em tecnologia. A criançada não sai do celular ou do computador e agora elas estão aprendendo o anterior, a fase antes do joguinho estar pronto, antes do vídeo estar pronto. E como é que é essa parte na hora de ensinar? Então, nós na robótica, na verdade, nós usamos tanto os tablets quanto os celulares como objetos instrucionais de aprendizagem. Então, nem em todas as escolas a gente consegue usar o celular, porque tem escola que diz assim, é proibido o celular em sala de aula. Obviamente, nós não vamos confrontar isso, mas no ensino da robótica é muito importante. Porque, por exemplo, digamos que eu vá fazer uma aula sobre centro de massa. Eu vou pedir para os grupos pegarem os seus celulares e entrarem no Google e pesquisarem sobre centro de massa. O que você me traz? Você tem 5 minutos de pesquisa e 5 minutos para me contar o que é centro de massa. Qual é a importância dele na sua vida, na nossa vida? E aí eles estão usando o celular como um objeto de pesquisa. Não é um objeto para entrar na rede social, não é um objeto para ver vídeo, para ver um desenho animado, é um objeto que está te trazendo conhecimento. E aí você muda a forma, o olhar desse adolescente ou dessa criança nesse objeto instrucional. Então, nós temos tablets em sala de aula, onde o conteúdo que está no tablet é o conteúdo da imagem que ele vai montar, ele vê um vídeo montando, e aí ele vai montando de acordo com aquele vídeo. E também os celulares podem ser usados como objeto de pesquisa. Então, a gente faz com que a criança entenda que a tecnologia é uma aliada da vida dela, não só para divertimento, mas para conhecimento. Uma pena, pessoal, terminou Conversa Pública com um tema sensacional: ensino bilíngue e ensino da robótica nas escolas. O Conversa Pública fica por aqui e eu agradeço a Cláudia, que deu um show nessa entrevista. Muito obrigado. Muito obrigada, Natan. Queria agradecer também pela oportunidade e dizer que tanto o Bilingual Institute quanto a Botsmaker estão de portas abertas aí para conversar com os pais que tenham dúvidas. Eu me disponibilizo caso alguém queira conversar comigo, pode me procurar nas redes sociais ou até mesmo o meu telefone eu disponibilizo para você, para que a gente consiga ajudar aí, porque na verdade é o futuro, né? Essas crianças são o nosso futuro. Então estamos aí para ajudar. Muito obrigada.